Fala galera, aqui é o Lucas Vasconcelos do canal Fatos Selvagens e eu agradeço muito pelos 500 inscritos aqui no canal. Já vão deixando o like, se inscrevam e compartilhem para dar aquela fortalecida. Bom, semana passada eu fiz um vídeo sobre morcegos e ficou muito longo e eu não consegui falar certas coisas. Então se vocês quiserem alguma espécie em específico que eu faça vídeo, coloquem nos comentários, tá bom? E bom, já vou deixando o card aqui dos vídeos dos morcegos, assistam. Sigam meu Instagram, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E o vídeo de hoje é sobre a Ilha da Queimada Grande, a famosa Ilha das Cobras. Então galera, a Ilha da Queimada Grande fica localizada a 35 km da costa sul do estado de São Paulo, próximo às cidades de Itanhaém e Peruíbe. Possui aproximadamente 1,5 km de comprimento por 500 metros de largura. Grande parte da ilha é coberta por mata, porém, em alguns locais existem vegetações rasteiras que são áreas alteradas pelo homem. A Ilha da Queimada Grande tem esse nome pois as pessoas tacavam fogo na ilha a fim de afugentar as serpentes. E dizem que as queimadas eram tão grandes que dava para ver o fogo de algumas áreas do estado. Essa ilha é mundialmente conhecida por também ser chamada de Ilha das Cobras, devido à grande quantidade da espécie endêmica de lá, a jararaca ilhoa, Bothrops insularis. A ilha é a segunda ilha com maior concentração de serpentes do mundo, tendo aproximadamente 1.500 a 3.000 indivíduos, só ficando atrás da ilha de Shedao, que fica na China, que possui aproximadamente 15.000 indivíduos. Bom, muito se ouve falar que são 5 serpentes por metro quadrado, só que é uma das maiores mentiras contadas sobre lá, porque se você fazer cálculos de densidade populacional, o número pode chegar aproximadamente a 1 indivíduo por 148 metros quadrados. Essa ilha ficou muito famosa por causa da sua espécie endêmica de serpente, que é a jararaca ilhoa, como eu já disse. E é uma espécie que está ameaçada de extinção, infelizmente, pois vive em um local pequeno e qualquer alteração poderia causar o desaparecimento da espécie. E outro motivo dela estar ameaçada é pelo tráfico e biopirataria, devido a colecionadores e possíveis usos para pesquisa de sua peçonha, para fins possivelmente medicinais, quem sabe. Seu parente mais próximo é a jararaca da mata, ou jararaca comum, Bothrops jararaca. E por volta de 11.000 anos atrás, no fim da última era glacial, o nível dos oceanos subiu, isolando a Ilha da Queimada Grande do resto do continente, prendendo algumas jararacas comuns no local. Foi assim que a ilha foi isolada. Devido à ilha ficar isolada e não possuir mamíferos, com exceção de 2 espécies de morcego, que no caso as espécies seriam Nyctinomops, Laticaudatus e Macrotes, que são 2 morcegos insetívoros no caso. As jararacas da ilha desenvolveram meios de adaptação incríveis. Bom, já que elas ficaram isoladas, elas tiveram meios extremos de se adaptar. E não somente essas jararacas são exclusivas de ilhas, há outras espécies com adaptações extremas também, que eu vou colocar na descrição do vídeo, possivelmente. E bom, algumas das adaptações em relação à água, elas podem ficar muito tempo sem beber água. Elas só se hidratam nas eras chuvosas, bebendo diretamente na chuva ou em poças que ficam no chão. E uma das coisas que dificultou muito a sobrevivência delas é o fato de que na ilha não tem nenhum mamífero roedor para elas se alimentarem, já que é a base da alimentação das jararacas. E na ilha só tem animais que conseguem armazenar água, como aves, anfíbios e répteis, e alguns invertebrados. Então elas tiveram que abandonar a alimentação que elas tinham e optar por outros animais por lá. E bom, a alimentação delas no estado juvenil, filhote, não teve grandes alterações, que no caso elas podem se alimentar de lagartos, anfíbios e lacraias da ilha. Então por isso elas são encontradas no solo, ou seja, as adultas já são encontradas em cima das árvores. E bom, continuando, já quando adultas se alimentam de aves, que geralmente são da família Tiranidae. As espécies que estão mais presentes em sua dieta
são Sabiaúna, Turdus flavipes, e Guaracava de crista branca, Elaenia chilensis. E bom, eu disse que elas são arborícolas, mas dependendo do tempo de migração dessas aves para a ilha, que bom, essas aves não são residentes da ilha, são migratórias, e dependendo da migração você pode encontrar elas ou nas árvores ou no solo da ilha. Que no caso, por exemplo, a guaracava, no caso, prefere ficar no topo das árvores. Então, nessa época em que as guaracavas estão na ilha, elas estão em áreas mais altas das árvores. Já o Sabiaúna prefere comer insetos que estão no solo, então elas são encontradas mais no solo. Ela acaba se adaptando com o tempo, que os pássaros vão vindo e voltando. Por isso mesmo dela se alimentar de aves, ela se adaptou à forma de vida arborícola. As outras jararacas são terrícolas. Bom, existem algumas jararacas que podem ser arborícolas também, como a Botrops pileata, jararaca verde, no caso. E por se alimentar de pássaros também, se adaptou à vida diurna, porque as outras jararacas são noturnas. Essa adaptação ao estilo de vida arbóreo fez com que ela tenha a pele mais esguia, porém não possua cauda prênsil, na literatura é dada como semiprênsil. Para caçar, ela pode fazer o engoldo caudal, que no caso é a movimentação que as cobras utilizam em sua cauda para chamar a atenção de alguns animais, como lagartos, aves, achando que é algum inseto. E quando os animais fisgam a cauda do animal, ele já revida e preda. Bom, eu passei algumas imagens de jararaca ilhoa e vocês podem perceber que a cauda dela tem a cor diferente do seu corpo, a cauda é preta. E isso tem uma resposta. Se vocês verem jararacas do continente, você pode perceber que quando elas são filhotes, a cauda dela também tem a cor diferente do seu corpo. No caso, a cauda é branca e na jararaca ilhoa é preta para diferenciar do seu corpo. E bom, quando elas são filhotes, elas fazem engoldo caudal para atrair anfíbios e répteis para ela se alimentar. Mas na ilha, ela teve que fazer isso para chamar a atenção de aves, que são sua alimentação principal quando adulta. As jararacas do continente, as demais perdem essa diferenciação da cor da cauda, diferente da jararaca ilhoa, que continua com a cor da cauda diferente. Bom, existem muitos mitos sobre o veneno dessa espécie, jararaca ilhoa, porque dizem que é 5 vezes mais potente do que a jararaca da mata. Isso causou um mal entendido. Estudos mais recentes, no entanto, mostram que as peçonhas de ambas são mais letais em aves, indicando que a característica já estava presente na serpente ancestral, ou seja, a jararaca da mata, aqui do continente, também tem um veneno forte para as aves, como também a ilhoa. Porém, o que difere é que a peçonha da jararaca ilhoa é mais potente em aves e organismos ectotérmicos, que são animais de sangue frio. Porém, o veneno dela é menos eficaz em mamíferos, no caso, porque foram feitos testes em roedores e eles apresentaram maior resistência ao veneno da jararaca ilhoa do que a jararaca do continente. Então, tecnicamente, a jararaca ilhoa está bem distante de ser uma das cobras mais peçonhentas do mundo, que muitas pessoas dizem. Então, tecnicamente, é pior você levar uma picada de jararaca da mata do que de uma ilhoa. Mas, possivelmente, o efeito da peçonha delas em humanos pode ser semelhante. E bom, eu digo isso porque não há registros de acidentes com humanos da jararaca ilhoa. E também é fato que a jararaca ilhoa produza menos peçonha do que a jararaca da mata. E bom, voltando a falar da ilha, lá há uma fauna escassa, então existem poucas espécies de animais. Sem contar com os artrópodes, são 2 espécies de anfíbios, 3 de lagartos, uma de anfisbena, que eu fiz um vídeo, vou deixar o card aqui também, outra espécie de cobra, Dipsas albifrons, que se alimentam de moluscos, ou seja, lesmas, e espécies de aves migratórias e residentes. E a das residentes tem 2 espécies que são muito comuns nas cidades,
que é a corruíra e a cambacica, que de alguma forma aprenderam a evitar a jararaquilhoa, então não são predados por elas. E bom, pouco se sabe sobre os predadores da jararaquilhoa. Provavelmente um de seus predadores pode ser o anu branco, ave residente, e algumas aves de rapina migratórias. E por ter poucos predadores e baixo nível de predação, justifica sua coloração dourada e tão chamativa. E bom, a forma que ela se adaptou para predar aves é interessante. Ela preda as aves mordendo elas bem forte, segurando a presa até ela morrer pela ação do veneno. Eu falei da forma como ela preda as aves, mas é interessante que alguns comportamentos da espécie ancestral, que é a Bothrops jararaca, estão nela. Testes feitos com essa espécie e roedores mostraram que ela não preda esses roedores como as aves. No caso, ela dá o bote e já se separa do roedor, diferente das aves, que ela fica agarrada. Por que isso? Bom, os roedores têm dentes e uma mordida bem forte, o que pode quebrar os ossos da serpente ou causar ferimentos graves. Então, por segurança, elas mordem e soltam. Tecnicamente, isso seria uma memória genética. As jararacas ilhoas têm dentes menores do que as demais jararacas, devido ao seu comportamento de não soltar a presa. Isso acontece porque se os dentes fossem maiores, eles teriam mais chances de quebrar. Para quem entende mais de serpentes, pode ter surgido alguma dúvida. Por exemplo, as cobras do gênero Corallus, como Corallus hortulanos, Corallus caninos, que são serpentes com dentes enormes e predam aves. O que acontece é que elas têm uma grande fileira de dentes, então eles vão se recuperando muito rapidamente. Já a jararaquilhoa tem dentição solenógrafa, que são dois dentes que são projetados como se fosse uma agulha para injetar a peçonha. E se um dos dentes quebrar ou soltar, vai demorar para o dente retornar. Então por isso ela tem um dente pequeno, para ser mais difícil de quebrar. Elas são bem pequenas em relação à jararaca comum. Enquanto a jararaca comum passa de 1 metro com facilidade, as jararacas ilhoas medem cerca de 70 centímetros. Bom galera, o vídeo acabou por aqui. E bom, esse era um vídeo que eu tinha muita vontade de fazer antes de eu parar de fazer os vídeos. E eu decidi fazer. Terminei o roteiro que eu estava fazendo anos atrás. É um vídeo que eu queria muito fazer. E é uma espécie muito extraordinária. E mostra algumas evidências sobre a evolução. Então, obrigado por quem viu até aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Até semana que vem. Fui!